Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira, o podcast da editoria de agronegócio do portal Primeira Página. Eu sou Adriane Steinmetz, jornalista, agricultora e consultora em gestão no agronegócio. E hoje eu vim falar sobre um tema muito importante. Se você é do agro, assim como eu, sabe que nós sofremos pressão de todos os lados. É clima, mercado, preços e uma série de fatores que fogem ao nosso controle, não é mesmo? E será que é possível passar por tudo isso com gestão emocional? É sobre isso que nós iremos falar no bate-papo de hoje. Se você sabe, conhece alguém que gostaria de ouvir esse papo, já compartilhe o nosso conteúdo. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial que domina o assunto. Aliás, ela vive isso na prática, não é mesmo, Stephanie? Seja muito bem-vinda ao nosso Agro de Primeira. A Stephanie, ela é agricultora, gestora de pessoas e processos no agronegócio, master coach, palestrante e escritora. Possui uma forte atuação no setor do agronegócio, oferecendo treinamentos e palestras voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional de equipes rurais e agroindústrias. Stephanie, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Vou deixar você se apresentar um pouquinho mais, falar sobre o seu trabalho. Agradeço o convite, agradeço a página, né? Agradeço o espaço para a gente estar conversando aqui sobre gestão emocional. E eu acredito que, antes de tudo, Adri, o ser filha de Deus, mãe e esposa me levou a todas essas outras formações, né? Para que de dentro da minha casa para fora eu pudesse contribuir com essa parte de gestão de pessoas no agronegócio. E, Stephanie, como eu falei, você não só é uma expert no assunto, mas você vive isso na prática, né? Eu queria que, para a gente começar essa nossa conversa, você falasse em que momento você percebeu que sem gestão emocional, com todo o conhecimento técnico ali, operacional do campo, o negócio patina e não vai para frente. Onde foi essa virada de chave, vamos dizer assim? Muito bom, ótima pergunta. Bom, sendo uma mãe, né, eu vivi ali a minha parte do agronegócio. Quando eu participei do negócio com a família do meu esposo, né, com a família Químio, então eu fui morar na fazenda. Na verdade, fazia aqueles processos de escritório, uma listinha de compra na fazenda, né, mas nunca me pertencia dentro da gestão. Mesmo fazendo gestão, porque muitas vezes nós estamos no processo, só não estamos enxergando e nem estamos pertencidas a lá dentro, né? Verdade. E nessa jornada, eu fui sempre, cuida da casa, cuida do filho, cuida da casa, cuida do filho. Só que quem pegou a tal da depressão fui eu. E aí, infelizmente, a gente até está num mês falando sobre isso, né? Sobre Setembro Amarelo, se você for ver bem. A gente tem que falar, assim, também sobre essa saúde emocional, do cuidado emocional, para que a gente não chegue nas tentativas, né? E eu ali, naquele momento, eu tive, infelizmente, 1 e 2 tentativas de tirar a minha vida porque eu não entendia nada das minhas emoções. Eu achava que era muito pouco que eu fazia. Eu estava presa a crenças e doenças emocionais que me aprisionavam e não permitiam enxergar o meu potencial. Até que uma amiga em comum nossa, a Nádia, virou para mim e falou bem assim: você não quer ir comigo para um curso? Eu falei, um curso? Ela falou assim, é um curso de capacitação de pessoas e tal. E eu fui. Só que ela falou para mim que era um curso sobre finanças, sabe? Sei bem que curso é. Né? Não, é sobre dinheiro, sei lá, né? Vai comigo, 3 dias. Cheguei lá, era 100% inteligência emocional. E aí, de lá para cá, o que aconteceu? Era um conhecimento que eu não tinha. E aí, igual mesmo o versículo da palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aquilo me deu uma liberdade, para que eu entendesse que aquele conhecimento ia me libertar de todas as amarras emocionais. Não digo todas, porque sou uma recém-chegada nessa vida ainda, né? Com meus 38 anos. Mas eu desejo que... O meu desejo naquele momento era que eu pudesse viver essa abundância que todas aquelas pessoas estavam falando. E como é que eu não estava vendo? Então, realmente, foi a partir dali. E nesse desenvolvimento, eu sei que eu vou entrar mais no assunto com você ali dentro, quando eu voltei para minha casa, eu queria ajudar as pessoas. Porque a primeira parte de quando você se cura é também você entender que as pessoas que estão ao seu redor, você pode colaborar. Eu passei por aquela parte chata, de que eu falava assim para todo mundo, não, você tem que ler um livro, você tem que fazer isso. Infelizmente, né, porque acho que todo mundo, quando recebe alguma coisa muito boa... A gente quer transbordar na vida do outro, né? Poxa, eu fui dessas, viu? Me desculpa todas as pessoas a quem eu magoei na minha vida. Eu também fui. Mas aí,
chegou um momento que meu esposo falou assim para mim, Esté, o que você está fazendo é muito bom, está sendo bom para nossa casa. Vamos tentar colocar isso dentro do time da Fazenda? Vamos fazer uma palestra para eles também? Porque está sendo bom para nós, vamos tentar contribuir? E ali, com essa abertura do meu esposo, João Paulo, a gente começou a trabalhar com os nossos colaboradores. Então, assim, quando você me pergunta onde você começou, foi curando primeiro a mim, a minha casa, e a partir daí a gente pôde ser uma semente no nosso time de colaboradores. Bom, e começou ali, mas esse trabalho seu foi ganhando cada vez mais destaque, mais alcance, alcançando mais pessoas. Hoje você é super reconhecida, né? Palestra em vários locais para outras fazendas, outras empresas também. Como que você enxerga essa expansão? Onde também que foi desse passo de eu organizei, como você falou aqui, a minha casa, a nossa fazenda, e agora eu preciso transbordar isso para além daqui. Perfeito. Chegou um momento que daí, lembra quando eu falei para você que as minhas amigas já não aguentavam mais eu falar de inteligência emocional? Só o time da Fazenda também não aguentava mais eu falar de inteligência emocional. E aí, eu comecei a fazer a palestra na fazenda de uma amiga, a dar um workshop na fazenda de outra amiga, e eu comecei a ver que isso era bom. E conforme isso foi crescendo, aí começaram a falar assim que eu precisava de um CNPJ, né? Aí estuda-se a possibilidade de abrir Poxa, eu nunca tive a oportunidade. Então, há 4 anos, abro a empresa, entro para trabalhar gestão emocional dentro do agronegócio, atender as outras fazendas. Nisso começaram a vir os times também, porque até eu estava falando há pouco com vocês, né? O agronegócio ele é uma cadeia de antes, durante e depois da porteira, né? Então, as empresas do antes, que trabalham aí com sementes, fertilizantes, adubos, elas também precisam de uma gestão emocional. E quando a gente consegue trabalhar a cadeia do agro, até depois, né, aquela pessoa que está vendendo o nosso grão, que vai chegar o prato de comida na mesa do cidadão, e ali eu vi que todas as frentes poderiam se conectar, dando mais conhecimento, mais liberdade para falar sobre as suas emoções, para entender sobre os perfis, o que são as soft skills hoje em dia, quais são as minhas habilidades, como que eu posso ser competente na área que eu já faço parte. E aí foi uma construção, sabe, Adri, de entender o que a pessoa precisa. Até algumas pessoas falam assim para mim, Esté, é um problema. As pessoas de gestão de vendas, quando pega a minha empresa para fazer uma consultoria, fala assim, é um problema. Eu falo, por quê? Porque você não tem um produto pronto. Eu falei, mas um ser humano é diferente do outro. Então, eu preciso escutar aquela pessoa, qual é a dor que ela tem lá dentro daquela fazenda ou daquela empresa, o que ela deseja fazer com aquele time. Porque criar algo único. Perfeito. Através daquilo que ela precisa, aí a gente vai fazer aquele plano de desenvolvimento, aquele plano de ação e colaborar, não é verdade? Porque daí ela vai tomar a frente, ela vai ser líder do desenvolvimento pessoal dela e a gente entra mesmo como um colaborador nesse processo para incentivar essa pessoa a alcançar esse estado de libertação emocional e aí vai conquistando tantas coisas na vida, né? Financeira, profissional, pessoal, sonhos que estavam engavetados. E como eu falei na abertura, nós estamos numa atividade que eu falo que não é para qualquer um, né? Tem que ter muita coragem, muita fé, em primeiro lugar, para seguir nessa profissão. E você falou da sua história, né? Que você passou por um problema de depressão. Eu passei na minha casa também. O meu pai ele passou por grandes perdas mesmo na lavoura. Muitos aí que são do agro vão lembrar em 2004, veio a ferrugem, tratoraço, assim como agora recentemente no sul nós vemos quantos produtores, né, passando por problemas emocionais. Só que eu vejo assim que na época do meu pai ainda era existia um certo tabu, sabe? Eu não posso mostrar que eu estou passando por um desafio, eu tenho que ser forte, ainda mais o homem. Como que você vê no meio hoje do agro que essas questões são vistas? Ainda existe esse preconceito, ainda tem essa dificuldade de entender, de olhar para as emoções, de buscar ajuda? Com certeza. Você trouxe... Eu vou dividir a resposta em 3 pontos, né? O primeiro, o preconceito. Então, a gente tem que parar de falar que terapia é para louco, né? A gente tem que parar de falar que buscar a inteligência emocional é balela, porque realmente o ser humano, ele é
ele é vivo, ou seja, ele tem a alma, ele tem as suas emoções e em cada situação ele vai expor essas emoções. Só que muitas das vezes eu tenho um passado lá na minha infância. E esse passado, como você conhece, ele pode ter sido uma construção de uma infância dolorida, a perda de um pai, a ausência de uma mãe. Às vezes, uma criança que foi acometida em um ambiente onde as pessoas gritavam, eram abusivas. Eu não sei o que essa criança passou. Só que essa criança, ela cresceu gerando várias crenças aqui dentro, guardando várias coisas no seu coração. E aí a criança se torna um adulto. Quando ela se torna um adulto, o que ela faz? Não, eu vou falar tudo o que eu penso, eu vou lutar pelas coisas que eu nunca tive. Só que tem parte que, ok, ela consegue fazer de uma maneira bacana e tem partes que não. Então, tem aqueles que não abrem a boca até hoje e eles falam assim, mas minha mãe, meu pai sempre falou que tá tudo bem assim, e ele vai guardando aquelas emoções. Por quê? Porque cresceu num ambiente desse. E tem aquele que, graças a Deus, cresceu e daí está até hoje por aí afrontando as pessoas, né? Sendo mal educado muitas vezes, que também é uma falta de inteligência emocional. Então, acho que é o primeiro ponto. Romper esse limite de preconceito e olhar para o seu passado e ver, poxa, minha história me trouxe até aqui. Sou grata a meu pai, a minha mãe, a minha família que me trouxe até aqui. Me tornei um bom ser humano. Se estou aqui hoje, é porque deu certo, não é verdade? Mas e agora? O que eu faço com esse passado? Quais os perdões que eu posso liberar? Porque não adianta nada. Quando eu não libero um perdão para o passado, a única pessoa que está aprisionada sou eu. Então, beleza, libero esse perdão, decido ser uma pessoa diferente, entender que uma sociedade se faz de pessoas competentes, cada uma no seu cargo, na sua função, cada uma tem uma habilidade especial e juntos nós vamos fazer uma sociedade mais justa. Ponto. Então, curei meu passado. Quando a gente entra dentro do agronegócio, a gente vê várias frentes, que nem você trouxe, a mulher, o homem, às vezes os filhos estão a sucessão acontecendo, está no meio dessa gestão. Então, tem também ali a briga pelo poder, pelo ego, pelo cargo. Aí é aquela coisa, a sucessão bem feita é um legado para frente. A sucessão mal feita morre ali mesmo, né? Não vai para frente. E a gente pode trabalhar muito isso. O que você quer deixar para o seu filho? Se é só a herança, se é só a terra, não vai dar nada. Mas se você deixou um bom legado, que nem o seu pai deixou no seu coração, na sua família, a Cris também, né, sua mãe, vocês juntas, vocês formam esse legado e agora vocês estão dando continuidade. Então, encontrar essa forma familiar de dar continuidade ao legado. E aí eu quero trazer esse ponto que você trouxe, que é a parte dos homens. E homens, vou até olhar para a câmera agora, eu estou muito preocupada com os senhores, né, com esses homens que passaram por essa infância, não querem cuidar do seu futuro, sabe? Eles acham que eles não precisam, você precisa também. Principalmente porque você é o pai da família, porque você é o homem desse legado, porque você tem, às vezes, a força dentro de um time inteiro para ajudar. Tem muitas mulheres e também dentro da gestão de liderança hoje dentro das fazendas, né? Então, se nós instruirmos essa sociedade a entender que a gestão emocional não é balela, em primeiro lugar. E nós vamos conseguir olhar para todos os processos e todos... É o clima que não está dando certo? Poxa, é a política que não está dando certo? No ponto de vista da pessoa, né? Será que é a política? Será que é a minha vida financeira? Será que é o meu casamento que no meio disso tudo? Que está afetando também? Que está afetando, mas entender que eu sou o centro de todas as outras frentes. Então, como eu me gerencio, como eu me cuido, como eu cultivo o solo da minha vida, é o que vai dar resultado para fora. E você falou nessa questão dos homens, às vezes, serem um pouco mais fechados, né? Você deu um exemplo, a responsabilidade é o clima, eu ouço muito isso, né, dentro da gestão também, mas não, né, é o clima, todo mundo está assim, todo mundo está passando pela mesma coisa. E muitas vezes não, né? É uma mentalidade. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essas crenças também que determinam os nossos resultados, né? Perfeito. Posso te trazer um exemplo do ano passado? E vou deixar aqui já também como um testemunho para motivar as pessoas a pensarem positivamente no seu resultado. Infelizmente, na nossa região aqui do Centro-Oeste do Mato Grosso, né, em grande parte do Brasil, nós tivemos algumas oscilações climáticas. Em alguns lugares choveu demais, mas em muitos lugares houve uma seca absurda.
E nessa seca, então, se aquele produtor colhia ali os seus 60 sacos por hectare de soja, não é verdade? Existiam produtores no momento da colheita que eles estavam colhendo 30, 28. Então, isso não paga os custos. Não paga nem a conta. Exatamente. Ó, me arrepia só de lembrar. E quando nós começamos, a nossa região começou a colheita, o nosso gerente da fazenda olhou um dia e falou bem assim, nossa, escuta, olha só, o vizinho da direita, ele está colhendo 37 sacos. Aí ele ainda falou assim, completou a frase, olha que a soja dele estava mais bonita que a nossa. E eu escutei aquilo, deixei levar, falei, bom, mas vai dar tudo certo, Deus está com a gente. Passado uns 2 dias, ele chegou no escritório e falou assim, gente, tirou o chapéu, deixou na mesa, falou assim, gente, você não sabe. O vizinho aqui, ó, do nosso lado esquerdo, tá colhendo 27 sacos por hectare. Meu Deus, não quero nem ver. A gente tava mais tarde, não quero nem ver quando a gente entrar para colher. Adri, eu pedi licença para falar com muita educação. Falei, posso conversar com o senhor? Pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, eu e você. Isso ele me olhou, meu esposo na mesa, sabe? Ele já viu que eu não tava, eu tava me segurando, né? Eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte. Nós vamos iniciar a colheita. Chamei meu esposo, falei assim, João, vamos fazer um trato? Nós não vamos murmurar, não vamos reclamar. Nós vamos acreditar que nós vamos colher o máximo que a gente pode, porque Deus está provendo toda essa colheita. E eu creio que nós vamos pagar todas as nossas contas. Vocês vão crer ou vocês vão duvidar? Uau. Eles me olharam assim, sabe, amiga? Eu falei, bora trabalhar junto? Bora levar isso para reunião de time e em time, vamos segurar essa onda? E nós levamos para a reunião do time e falamos, ninguém pode murmurar, combinado? Porque juntos nós vamos conseguir. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ok, começou a colher lá na fazenda. Primeiro talhão, 50, segundo talhão, 30, quarto talhão, 19, sabe assim, ia dando uma agonia, né? Chegamos no último talhão, era um talhão bem grande, ele deu 72 sacos por hectare. E eu lembro que eu estava no escritório, alguém falou assim para mim, Esté, anotou num papelzinho, tá aqui a média desse talhão. Quer que eu falo por rádio? Eu falei, não, fala não. Vou levar lá no meu marido, dentro da colheitadeira, eu vou deixar ele falar. Cheguei lá, pedi para entrar no trator, entreguei na mão dele, ele chorou, agradeceu a Deus, chamou no rádio e falou assim, olha, este talhão está dando 72 sacos por hectare. A nossa média, que já estava vendida, nós já tínhamos vendido, amiga, 54 sacas por hectare. Então, era o que nós precisávamos colher para não ficar devendo, né? Terminou a colheita, aquela ansiedade para você fazer a conta, né, da sua lavoura, quanto que você colheu. Nós batemos 55 sacos por hectare. Pagamos todas as contas, ainda sobrou um saco aí, ó, para ficar de reserva financeira para o próximo ano. Mas moral da história. Incrível. A positividade, a fé, e eu acredito muito. Eu acredito nisso. A contaminação emocional positiva, porque isso está lá no livro da inteligência emocional, né, Dr. Daniel Goleman. Ele fala que existe uma contaminação emocional. Então, se nós estamos felizes, o ambiente está feliz. Se nós estamos tristes, emburrados, murmurando, o ambiente vai ficar pesado. É isso que você vai colher, né? Eu acredito demais e fico, assim, emocionada com esse testemunho, porque eu sei o quanto é real, eu também vivo isso. Eu tenho uma história de que era improvável eu seguir na sucessão, minha sucessão não foi planejada. O que eu ouvia, eu sempre conto esse depoimento também, esse testemunho, de que elas não vão nem, quando meu pai faleceu, eu tinha plantado a soja, né, e eu ouvia assim, elas não vão nem colher essa soja que está ali, que ele plantou, estava grandinha assim já, né, e ele faleceu em novembro, tinha plantado em outubro, elas não vão nem colher essa soja que está ali, quem dirá plantar o milho safrinha. Só que eu falo que, eu acredito muito naquela frase que você conhece, não adianta, você não é o que você diz que é, nem o que gostaria de ser, muito menos o que os outros dizem que você é os seus resultados. Isso. E eu nunca deixei de acreditar, né? Eu falo que por mais que o mundo não acredite, você não pode duvidar, né? E naquele ano nós batemos também um recorde, que era um sonho do meu pai, de colher 60 sacas por hectare, ele nunca tinha conseguido em média há 11 anos atrás, nós colhemos 65. Então, eu sou uma prova também de que a gente consegue o impossível, né? E começa pela nossa mente. E é real. Eu queria que todas as pessoas, acho que assim como você, vivessem, experimentassem isso, né? Perfeito, Adri. E esse é real fez a gente acreditar que há 4 anos atrás nós colocamos uma meta em equipe.
Então, assim, a gestão emocional, ela dá a possibilidade de você sonhar grande. E sonhar muito grande. Nós colocamos uma meta ousada, amiga, de 72 sacos por hectare. Para quem veio no ano de uma escassez hídrica, né? Poxa, então assim, o primeiro ano nós tentamos, deu 65. O segundo ano deu 68. Aí, tentando bater os 72. O terceiro vem com 57. Poxa, deu... O pessoal queria desanimar e a gente tem uma meta para bater, vai dar certo. E aí agora, desse ano de 2025, em janeiro, nós colhemos 73,09 sacas. Incrível. Então, assim, todos os colaboradores foram premiados, nós fizemos uma grande festa, nós comemoramos, porque o importante é isso. Eu falo para um produtor rural, você colheu 60? Você colheu 65? A gratidão tem que ser o melhor de você. Né? Tem muita gente que fala assim, eu queria ter colhido 70, cruza os braços, fica só reclamando. E essa emoção não vai ser positiva. Mas tipo, olha, graças a Deus, eu colhi 60. Ano que vem eu vou tentar dar o meu melhor, agradecer a todo mundo que fez parte do processo, porque foi um trabalho justo, né? E esse trabalho justo, ele merece essa validação, essa positividade. Eu não sei você, eu vejo uma mudança já nessa nova geração, de virar para o pai e falar, pai, vai dar certo. Ô mãe, eu sei que vai dar certo, deixa eu tentar. E você que já está aí com seu filho, sua filha na gestão, por favor, dê liberdade para esse jovem, porque eu acredito muito que nós temos uma geração disposta e disponível, amiga, para fazer um agro gigante acontecer. E a gente tem que acreditar que eles são possíveis, porque isso aconteceu no passado e não foi uma coisa boa, que nem você deu o exemplo do seu pai. Muitas pessoas, quando estavam lá na fase da criança e da adolescência, não, isso não vai dar certo. Não, você tá doido? Vai estudar fora. Vai estudar para não voltar. A agricultura não dá dinheiro, só reclama. A agricultura, né? Vai ficar aqui para quê? Eu ouvi isso. Eu me formei como jornalista porque eu ficar nesse negócio aqui, isso dá problema, dor de cabeça, não quero não. Quantos, né? E se essa criança, esse adolescente tivesse recebido essas palavras de afirmação, que é positivo, que é inteligência emocional, que é gerenciamento das emoções. Não, tá tudo bem, meu filho, deu errado, mas ano que vem você vai fazer melhor. Ei, fica aqui, vai estudar junto com a mãe, mora perto, eu quero você perto de mim. A melhor sucessão, por mais que existam escolas maravilhosas no mundo, e sim, claro, todo conhecimento é bem-vindo, mas a melhor sucessão é aquela que a gente vive na prática. Então teria que ficar dentro da propriedade, né? Stephanie, então como que você vê que a inteligência emocional ela pode ser um ponto de virada para o agro? Acredito, né? Na minha vivência, na minha experiência, porque o mundo é tão amplo, né, Adri? Porque pode ser que tem pessoas fazendo coisas maravilhosas e brilhantes e que você fale mais disso, que o mundo precisa, né? Dessas vozes que falam ativamente da inteligência emocional no mundo. Mas acho que acho não, eu tenho certeza no que eu acredito. Eu acredito que quando você se torna um bom solo, com um bom conteúdo, ou seja, você busca seu conhecimento, você se liberta desses pensamentos negativos, você se liberta dessas crenças que estão te segurando, você abre mão dessas emoções negativas que você vem carregando há tanto tempo no seu coração, você torna possível que a abundância, a prosperidade, a vida positiva, a energia da alegria, sabe, seja uma semente que vai gerar resultados extraordinários na sua vida, na nossa vida. Estou arrepiada aqui falando com você. Eu acredito que todos os setores, né? Porque aquele cidadão que vai receber o prato de comida, se ele foi plantado por alguém que tem tanto coração assim por uma lavoura, por alguém que colheu aquele grão, que semeou, que cuidou daquela lavoura, virou o feijão que você vai servir para sua filha, virou o arroz que a sua filha vai comer na hora do almoço, virou a carninha, né, o pessoal da pecuária que você vai comer no seu final de semana. Então o agro, quando ele chega alimentando, você imagina se esse processo todo, não é verdade, fosse um processo de virada para a gente lembrar que esse alimento vai chegar na boca de alguém. E essa energia e essa atmosfera vai chegar na vida dessas pessoas que vão estar em comunhão com esse alimento. Poxa, então se eu estou trabalhando para algo muito maior, acho que o processo ele vai ficando mais leve, essa virada de chave, ela se torna com propósito. E um propósito dos mais lindos que nós temos, que é alimentar vidas, e que muitas vezes não se dá conta, né? Quem está na atividade nunca parou, às vezes, para pensar nesse propósito tão grandioso. Perfeito, porque nem agora, se tiver alguém que está assistindo a gente no canal do YouTube, né, ou em qualquer canal da Primeira Página, para e pensa, em algum momento do dia você deve ter consumido algum produto com soja.
Ah, não, Esther, não comi não. Comeu arroz? O arroz é feito com óleo de soja. Se você se alimentou de feijão, opa, tem ali um óleo de soja. E fora... Maquiagem. Maquiagem. Peraí, tem... Pneu. Tem soja. Então, assim, o agro, ele é amplo, ele chega para até as pessoas empreenderem com o agro, seja lá no algodão, não é verdade? Para as pessoas empreenderem com comércios alimentícios, mas com comércios de gestão pessoal, de gestão de saúde. Temos o agro também. E é de uma forma ampla. Se nós soubermos que isso é um propósito, esse propósito continuar forte por pessoas saudáveis emocionalmente e não destruídas dentro da sua propriedade, eu acredito que essa virada de chave ela vai dar poder para essas pessoas serem mais fortes dentro da porteira, fora da porteira, dentro da sua lojinha depois, para esse produto chegar no final. E eu quero agora que você compartilhe uma... Vamos para a prática. Né? Eu acho que você tem muito a contribuir, que tudo isso que você falou já vai fazer diferença na vida das pessoas. Mas eu queria que a gente trouxesse agora, que você compartilhasse, se você pudesse dar uma dica, que quem está nos acompanhando, seja do agro ou de qualquer outra atividade, porque inteligência emocional, gestão emocional vale para todos os ramos, né? Para independente de agro ou se seja de outro setor, que está passando por um problema, às vezes, de desafio, como você falou que foi no ano passado, né, aqui para a região do Mato Grosso, mas que tem passado um momento de desafio na sua vida. Uma dica que essa pessoa pode fazer que vai começar a mudar as emoções dela, que vai ajudar ela a começar a sair desse lugar. Se eu for falar num termo agro, eu vou falar assim, jogue calcário na sua lavoura. Boa. Não é verdade? Porque... Vou falar uma parte bem agro mesmo. Toda vez que a gente joga calcário nos solos, principalmente da região do Centro-Oeste, nós estamos querendo equilibrar a acidez desse solo. Um solo muito ácido, ele não consegue ser próspero, ele não consegue dar uma boa colheita. Porém, quando a gente joga o calcário, que é um adubo muito famoso, ele começa a corrigir esse solo. Na nossa vida, é a mesma coisa, só que funciona de uma maneira diferente. Não dá, né, amiga, pra gente poder jogar um livro no nosso corpo. Não dá assim apenas... Por osmose seria bom, né? Seria muito bom. Não dá. Então, a gente precisa adubar o solo da nossa vida com um calcário, mas, ou seja, com um livro, um podcast de excelência, um curso que você possa buscar para fazer no seu desenvolvimento pessoal, entender mais o seu propósito também, como ser humano aqui na Terra. Então, assim, é a busca pelo conhecimento. E existem sementes, existem adubos, no caso, né? Poderosos para isso. Aí, o que vai acontecer? Esse conhecimento vai corrigir o quê em mim? Aí, me desculpa a palavra, que ela é forte, mas vai corrigir a nossa, porque eu também tenho muita coisa para corrigir no solo da minha vida, a nossa ignorância. Porque muitas vezes nós sofremos de uma ignorância em determinados assuntos e esses assuntos vão permitindo que a gente vá adoecendo. E aí, quando a gente vê, a gente está com o nosso solo cheio de erva daninha, cheio de pragas, matando o nosso solo, não permitindo que a gente prospere. Então, uma dica poderosa, passa a grade aí nesse solo, mas passa uma grade assim, ó, né? Uma autoconsciência, tem a consciência, deve ser uma grade leve, amiga, e uma autoconsciência, uma grade profunda, e vai arrancando assim, ó, todas essas crenças da sua infância, vai permitindo que essa grade entre no mais profundo do seu coração, da sua emoção. Se a vida é uma só, o que dirá se você puder experimentar do máximo do seu autoconhecimento? E se você fosse a potência que você nasceu para ser? Porque diz que o ser humano utiliza tão pouco do cérebro para fazer as coisas que faz, mas e se a gente usasse mais? Primeiro conhecendo a gente, né? Então vem passando essa grade, prepara. A hora que estiver preparado, aí você vai adubando. Livro, cursos, pessoas, ambientes positivos. Hora que vê, amiga, tem um solo tão rico que já nem se permite ficar em ambientes onde que as pragas acabam atrapalhando a nossa prosperidade, né? Eu acho que eu já dei semente demais aqui, amiga. Você compartilhou, eu li um dia um texto, eu nunca me esqueci, eu não lembro, era um livro de leituras diárias e você falou da erva daninha, eu lembrei disso. Ele fala que nós não podemos, que às vezes nós nos comportamos como ervas daninhas sendo plantadas em locais errados. Eu falo muito que vamos pegar aqui já que a gente está trazendo as analogias, né, que eu adoro do campo. Nós acabamos de colher o milho agora, que era o nosso grão, que vale dinheiro. Sim. E agora nós vamos plantar aqui no Centro-Oeste soja.
vai ficar ali uma semente de milho que caiu e que vai nascer e a gente vai ter que matar ela. Então, esse milho que na safra anterior, ele valia dinheiro, na próxima cultura ele é uma praga. Então, ele está plantado no lugar errado. Caraca. Então, nós não podemos ser como ervas daninhas plantadas, como você falou assim, em ambientes errados. Se nós estivermos em ambientes errados, né, nós nos tornamos, às vezes, uma planta daninha. Perfeito. E até o que você trouxe agora, eu levo mais um pouco para frente, mais profundo ainda. O que você aprendeu até aqui, ou seja, até essa safra, valeu para essa safra. Então, o adubo, ele tem que ser constante, todos os anos. Quanto de investimento é colocado nos solos para que a gente prospere? E aqui um adendo, né? Um entre aspas, para os produtores rurais. E o quanto que eles têm gastado neles, investido, não é nem gasto. Boa. O quanto você tem investido em você, em inteligência emocional, em autoconhecimento, em aprender mais sobre a gestão das suas emoções, entender por que você não consegue conversar com seu filho, o porquê que seu casamento está difícil, por que seu time não está engajado com você. Porque esperar que aconteça algo diferente, né? Pagar o melhor salário, não, isso não é resposta mais. Por que tem colhido os mesmos resultados, né, Stephanie? Perfeito, Adri. As pessoas que vêm colhendo os mesmos resultados é porque estão fazendo a mesma coisa o tempo todo. É o milho que está entrando aí numa safra que ele não podia. Já devia vir coisa nova. E todo ano você deve trocar a variedade lá, né? Deve ter uma bacana que você vai trocando ela de talhão para testar performance. Ok, a gente faz isso na nossa vida também. Mas e se a gente puder também ir trocando de variedade? Tem tecnologia nova, tem propriedades novas que vão ser mais resistentes a certas pragas. Ou seja, há conhecimento na inteligência emocional que vai fazer você ser resistente a pragas que já não vão pegar mais você. Bom. Você vai começar a olhar para as pessoas e falar, ô, meu bem, já passei por isso. Já tô resistente. Já tô resistente. Eita, Adri, quanta coisa que a gente já tá resistente, hein? E você falou aqui da questão da esposa, do filho, e eu fiquei pensando em outra coisa que é importante, acho que você pode compartilhar também, que tem toda essa pressão que é normal, como eu falei, da atividade. É claro, não tem como você não ficar preocupado se o clima... Nós temos que ter uma mentalidade positiva, mas em algum momento, às vezes, a gente, né, vem a preocupação, ela é inevitável, né? As Perfeito. Emoções são inevitáveis. Como não levar essa preocupação, esse estresse, às vezes, do campo para dentro de casa? Como separar isso? Muito bom. Porque isso acontece dentro da minha casa também, né? Eu tô no chapéu lá como sócia, ajudando meu esposo. Dentro de casa eu sou a mãe, eu sou a esposa. E como que a gente lida com isso? Tem coisas que a gente leva para dentro de casa, infelizmente. Os momentos de maiores tensões, né? Mas todos os dias, nem eu nem o meu esposo ficamos com os problemas, Adri. Nós entregamos para Deus. Então, acho que a melhor forma, e aí peço licença para falar da minha fé, não da minha religião, mas eu acredito muito que aquele que vai nos ajudar é aquele aonde nós vamos deixar os nossos problemas, né? Então, eu tô com um problema? Eu vou fazer o que eu posso com o conhecimento que eu tenho. Mas aquilo que não está nas minhas mãos, eu vou deixar na mão de Deus. Porque eu acredito muito que Ele é soberano a todas as coisas e vai nos cuidar, vai nos amar, né? Até mesmo porque Ele nos amou. Amou tanto que deu seu único filho por nós. Então, assim, eu acredito muito nisso. Nós estamos passando, ok, vamos fazer o que nós podemos, vamos fazer a reunião de gestão, que você é excelente nisso, vamos fazer o que nós podemos com os nossos colaboradores, apoiar, incentivar, instruir, capacitar, vamos nos preparar financeiramente para uma safra difícil, né? Não vamos só esperar que todo ano seja bom. Então, esteja preparado para o ano difícil, esteja preparado financeiramente, esteja preparado com a sua propriedade, com as coisas que você tem, mas é aquilo que não está nas nossas mãos, a gente entrega para Deus. Para que nós possamos dormir realmente com a cabeça no travesseiro, não é verdade? E a gente inicia um novo dia, e aí são novos problemas, novos desafios. No final do dia, entrega, que vai dar tudo certo. Stephanie, e quais são os sinais que as pessoas precisam observar que elas estão no limite e aí sim é a hora de pedir ajuda? Muito bom. Eu vou trazer um pouquinho do que eu vivo, né? Você sabe que eu dou palestra para mulheres dentro do agro, para times, participo como delegada na AproSoja aqui no Mato Grosso. E o que eu mais escuto é que, assim, estou sempre cansado. Tá, o cansaço, ele é real, né? A gente, às vezes, passa por um período de mais trabalho, de mais dedicação, mas ele não pode ser o seu dia a dia todo.
Porque senão você não vai estar bem para cuidar da sua família, você não vai estar bem para prestar atenção no seu negócio, para ver os números financeiros da sua empresa. Imagina, você olhar uma gestão financeira cansado. Rapaz, não vai dar certo isso, né? Então, o primeiro passo é, será que eu estou muito cansado? Estou cansado o tempo todo? Pode ser que está faltando alguma gestão do seu corpo, uma gestão até mesmo da sua rotina, da sua vida, e isso vai impactar nas suas emoções, automaticamente. Segundo ponto, tem pessoas que falam assim, Esté, eu estou sempre triste. Tudo para mim não, estou triste, não quero sair, estou triste para plantar, estou triste se é na época da colheita, estou triste com a minha família, não quero participar mais dos almoços com a minha família. Desânimo, exatamente. Por quê? O que aconteceu? Pode ser que tenha uma praguinha aí incomodando você, né? Presta atenção nesse detalhe. Tem pessoas que têm me falado muito, nossa, eu tenho aperto no coração. Cuidado, é um sintoma de ansiedade gravíssimo, né? Que pode te levar para um problema do coração, um infarto. Conheço amigos que falam, não, é normal, tá um pouco dormente só o meu braço, tá? Mas acontece muito quando eu tô muito corrido. Não, não é normal, né? Pede para ter um cuidado especial. Poxa, e quando você senta na frente do cardiologista, o que ele vai falar para você? Como é que tá a sua vida? Está muito corrido? Está conseguindo cuidar aí da sua saúde, fazer uma caminhada, uma academia? Isso é normal. Poxa, aproveitar a sua vida com excelência, desfrutar daquilo que você tem, oportunidade, que é o primeiro as horas do seu dia, não é verdade? Será que você está conseguindo cuidar da sua saúde física para fazer essa gestão emocional? Agora, tem um outro sinal, Adri, que você olha nas pessoas quando elas sentam. Eu vou deixar esse aqui porque pode ser que está na sua casa, que é aquele que a pessoa fica mexendo a perna o tempo todo, sabe? Ela não para, ela fica o tempo todo assim. Esse é um grande sinal de uma ansiedade que já está assim, no limite. Poxa, então da ansiedade vai para qual passo? Poxa, vou explodir, vou gritar, pode entrar numa crise de burnout, não é verdade? Pode começar ali também um momento agressivo. Dá uma olhada, por que está passando por isso? Aonde que você está com aquilo que você quer resolver na sua mente, mas aí no agora você fica lá se balançando na cadeira, como se você estivesse preso. Eu quero ir lá resolver o problema, eu quero ir lá, mas você está balançando. Então as pessoas que têm esses... são sintomas, né? Dá uma olhadinha, pode ser que não, mas pode ser que você pode melhorar isso na sua vida. Você falou, a emoção se aloja, né, no corpo. Eu tive um início de burnout, eu tive um burnout há alguns anos atrás, e era totalmente físico. Era uma tensão que eu fui parar no pronto-socorro de tanta tensão no lado esquerdo meu, de tanta tensão, e era uma questão emocional. Então, assim, o corpo fala, ele grita, Isso. né, às vezes. Tem um livro disso, o corpo fala, exatamente. Verdade. Adri. Então, eu acho que são sinais que às vezes vai deixando, mas é importante, né? E você falou da questão das mulheres, você palestra, lida com muitas mulheres. Muitas vezes a mulher é esse ponto de apoio da inteligência emocional, é quem começa esse movimento dentro de casa. Qual que é o papel dessa mulher? O de acolher, não é verdade? Mas eu sou a líder, eu sou a agricultora que nem você. Que tô tensa. Tô tensa, tô na frente do negócio. Se acolha primeiro, né? A mulher tem esse lado maternal, ela gere as emoções, ela consegue fazer essa gestão de olhar que alguém está com fome, alguém está sentindo frio, ou seja, poxa, olhou, essa mulher está olhando para a casa dela, isso está desequilibrado, ela tem o poder de semear, de gerir esse ambiente de uma forma diferente. Isso, e assim, homens, vocês também têm poderes fantásticos entre vocês. Mas, mulheres, só nós sabemos fazer, às vezes, assim, aquela comidinha gostosa dentro de casa, preparar uma cama de um jeito bacana. Esté, mas eu sou a agricultora que está na frente da liderança. Amiga, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tamo junto. Prepara alguém para te ajudar nessa jornada. Não queira dar conta de tudo sozinha. Tem muitas mulheres que estão querendo deixar tudo. Aí eu dou conta. Eu dou Mulher conta. Maravilha, né? Não tem, amiga. Acho bonito falar que é um discurso, né, da moda. Eu sou multitarefas. Uau. Mulher Maravilha. Faço tudo ao mesmo tempo. E quase enlouquece, né? Exatamente. E tome cuidado, realmente. Porque você, além de tudo, está deixando um legado. Qual é o legado? É o legado de estresse? É o legado de você estar sempre correndo? Eu escutei uma mãe dizer para uma filha assim, dentro do salão ontem, enquanto eu estava fazendo unha.
amanhã a gente resolve. Eu não posso agora, porque eu tô trabalhando, tá bom. Aí a filhinha, a mamãe pediu alguma coisa para ela. Pega um copo d'água. Ela falou assim, agora eu não posso. Por quê? Porque eu tô trabalhando, fazendo maquiagem nas minhas bonecas. Ou seja, é um reflexo. A mãe não está presente, a filha não quer estar presente, e aí a gente vai semeando essa ausência. Poxa, amiga, qual é o futuro que a gente deseja ter dentro do agro, dentro das fazendas, das empresas, do legado que a gente está deixando, se nem a nossa presença nós estamos conseguindo deixar? Excelente reflexão. Para a gente finalizar, antes da sua mensagem final, bem direta, uma pergunta. Inteligência emocional no agro, dá lucro? Dá lucro. E vem de alguém que, assim, não tinha uma gestão financeira, não é verdade? Por quê? Porque não entendia que dinheiro é bom. Vamos quebrar, né? Dinheiro muito é bom, dinheiro é muito bom, não é verdade? Fazenda tem que dar dinheiro, lucro sim. Perfeito, fazenda tem que dar dinheiro, tem que dar lucro. O que as pessoas acham ruim? É o que você faz com o dinheiro depois. Então, tem muitas pessoas que não têm a gestão, não sabem como lidar com o dinheiro. E eu tinha grandes crenças, sabe, sobre dinheiro. Que eu precisava trabalhar junto com meu marido em uma outra área para somar patrimônio. E, na verdade, é assim, ó, o dinheiro é nosso. Entra para dentro da nossa casa. Quando eu entendi isso, a gente começou a fazer um sonho. Poxa, vamos sonhar grande? Vamos sonhar em comprar um carro melhor? Vamos sonhar em construir uma casa própria para nós? Vamos sonhar em empreender em alguma área? E aí, quando a gente sonhou junto, nós conseguimos elevar esse patrimônio em 400, 500, eu não fiz mais as contas, mas quando eu escrevi o livro do Movimento Traz Prosperidade, há uns 3 anos atrás, ele já tinha dado 400% de crescimento, quando a gente virou a chave de que cuidar das emoções dava lucro. Dava lucro para a gente poder olhar para o dinheiro e falar assim, você vai trabalhar para mim, não eu que vou trabalhar para você. Ou seja, você é a prova de que inteligência emocional dá lucro sim. Dá lucro. Stephanie, quero te agradecer muito. E antes da gente encerrar, né, mesmo, eu quero pedir para você deixar uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando. O que você deixa, né, para essas pessoas, seja do agro, sejam de outros setores? Perfeito. Eu vou deixar para todos vocês que são criaturas lindas e maravilhosas aqui desse universo, da Terra. Eu vou falar assim para você, gerencie o seu solo, cuide das suas emoções, lance fora todas as pragas, todas as coisas que possam estar impossibilitando você de prosperar. Porque você carrega dentro do seu coração uma semente, todos nós carregamos, a Adri carrega, você que está assistindo a gente carrega, as pessoas que estão no seu ambiente carregam. Nós somos únicos, não existem cópias idênticas a nós. Então, com a sua semente, aonde essas pessoas estiverem semeando, amiga, trabalhando a sua gestão emocional, nós teremos uma sociedade mais forte. Mas isso tem que partir de você. Tem que ser a pessoa que vai levantar, como diz o meu amigo Paulinho, da TBDC, né, lá de Nova Mutum, o nome da empresa dele é TBDC, tire a bunda da cadeira. Então, eu convido a você a fazer um TBDC para a inteligência emocional. Levante, seja pujante em querer fazer algo diferente. Você só tem uma oportunidade de viver a sua vida. Use ela da sua melhor versão. Aproveite cada segundo que você tem aqui na Terra, porque o amanhã só a Deus pertence. Obrigada de coração ao seu convite, a esse espaço tão rico que vocês estão criando dentro do agro. Desejo sucesso para o programa, que prospere, amiga, 30, 60, 100 vezes mais. Que as colheitas aqui sejam fartas. Obrigada. Obrigada pela sua generosidade, por compartilhar a sua experiência, a sua história. Tenho certeza que vai ajudar a vida de muitas pessoas. E para você que nos acompanhou, que gostou desse podcast, que lembrou de uma pessoa aí que você gosta e que também esse conteúdo vai ajudar, compartilhe, curta, envie esse conteúdo e nós nos vemos no nosso próximo episódio.